o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite e minha boa madrugada. Seja muito bem-vindo ao canal Frases e Músicas Motivacionais. Para você que não me conhece, eu me chamo Alberto Leal, tá? Lembrando que toda sexta-feira a gente sempre faz esse vídeo diferente, tá? É claro que a gente tem música de motivação, tem algumas coisas muito legais aí que a gente tem aqui no nosso canal, mas sexta-feira a gente sempre faz algo diferenciado, tá? E como de costume, já deixa o seu like, já compartilha com todo mundo. Se você quiser deixar o seu dislike, se você quiser deixar a sua crítica construtiva, não tem problema, certo? O tema de hoje, gente, eu acredito que seja o essencial para a nossa vida, principalmente para quem acredita em Deus, tá? Até porque a gente não consegue ver, a gente não consegue estar perto, mas como a gente sabe que existe um Deus, tá? Como é que a gente consegue se comunicar com Ele? Então hoje a gente vai falar algumas coisas em relação ao poder da oração, tá? Gente, para a gente ter essa comunicação com Deus, primeiramente nós temos que saber orar, tá? Como se comunicar, e principalmente em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque através dele, ele é o nosso intercessor, entendeu? Diante de Deus. Essa comunicação, se você for analisar no Antigo Testamento, você vai ver que Deus ele falava diretamente com o ser humano, tá? Mas aí como houve a queda de Adão e Eva, essa comunicação ficou um pouquinho cortada, entendeu? Ele falava com ele diretamente, mas você vai ver que chegou um certo tempo que Deus só falava com os profetas, e que através dos profetas eram comunicados diretamente com o povo, tá? No entanto, você pode ver que até esse tipo de rituais de oração, entendeu? Os reis não poderiam fazer, entendeu? Era algo diretamente aos profetas e os sacerdotes. Eram eles que traçavam todo esse projeto, e aí sim, entendeu? Através dessa comunicação era repassado com o povo, tá? De fato, é uma coisa que funciona, mas existe o seu certo tempo, porque pensa comigo, Deus ele não é um caixa expresso, aonde você vai lá, ora, entendeu? Terminou, já vem a resposta. Não é assim que funciona. Primeiro porque Deus analisa tudo que está focado no teu coração e qual a intenção de você orar naquilo. Já imaginou quantas pessoas hoje, entendeu, está orando nesse exato momento que a gente está gravando esse vídeo? Quantas pessoas hoje têm buscado uma resposta? Quantos deles têm tido essa resposta? E quantas pessoas têm tido apenas o silêncio? E quantas pessoas que não têm essa resposta naquele exato momento e passam anos e anos e anos? Então, baseado nisso, tá? A gente vai ter alguns preceitos em relação ao poder da oração, certo? Então, fique conosco aí. Gosto desse tipo de música, gente, sabe? Muito motivacional. O primeiro passo é conhecer a Deus, a maior necessidade da nossa existência. Bom, através da oração você vai ter exatamente esse tipo de intimidade de conhecer a Deus. Então, por exemplo, por que a gente está orando? Será que, por exemplo, se eu fizer uma oração, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ter muito dinheiro, opa, eu quero ser bem sucedido, mas e aí? Como é que eu vou poder fazer uma oração dessa se eu não conheço aquela pessoa que eu estou tentando passar essa oração? Então o primeiro passo é conhecer a Deus, que é a maior necessidade da nossa existência. Vamos lá.
Não conhecemos a Deus como pensamos conhecer. Amizade, proximidade. Ou seja, esse é o grande fator. Reflita sobre a amizade e a proximidade. Pense em algumas coisas que somente alguém com muito próximo de você conhece. Existem coisas que as pessoas sabem de nós, mas existem coisas que somente aqueles que desfrutam a intimidade podem conhecer. Aí é que está uma grande coisa. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa necessidade, Deus conhece até aquilo que a gente vai falar. Mas por que Ele permite que nós peçam algo? Porque Ele quer ter uma intimidade com você, Ele quer ter uma amizade, porque através dessa amizade torna-se essa intimidade. Como é que um doutor pode conhecer, por exemplo, um paciente que está sentindo dor, se o paciente não falar para ele? É a mesma coisa Deus, mesmo sabendo a nossa necessidade. Espiritualidade elevada. Muitos colocam Jó num patamar bastante elevado de espiritualidade. Basta você ler Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, e era homem íntegro, justo e temente a Deus, evitava o mal. Ele orava pelos seus filhos, temendo que alguns deles pecassem contra o Senhor. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor a cada um dos seus filhos para purificá-lo. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então, gente, olha só. Pensa no nível de intimidade que esse homem teve com Deus, tá? É claro que durante esse processo, entendeu? A gente sabe o que aconteceu na vida dele, mas sabe que lá no final Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Então, por exemplo, assim, essa espiritualidade dele, entendeu? Tornou-se uma intimidade muito forte, porque, pensa comigo, ele não sabia o que os seus filhos estavam em pensamento, mas mesmo assim ele oferecia sacrifício. Então, para quem tem uma espiritualidade muito elevada, entendeu? Significa ter uma intimidade muito forte com Deus. Jó.15. Mesmo na tragédia, Jó não pecou. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Porque assim, pessoal, existem pessoas que acontecem uma série de fatos, né? Uma série de problemas e situações enormes que acabam colocando a culpa em todo mundo e principalmente em Deus. Deus, por que tu permite isso? Ou algumas pessoas assim falam: Deus, aquelas pessoas estão passando fome, por que o Senhor permite isso? Por que na África existem muitas pessoas que estão sofrendo? Mas existem pequenos detalhes que a gente precisa entender, tá? Em termos de intimidade com Deus. Primeiro, vamos citar um pouquinho a África. A maioria das pessoas lá, elas creem em Deus? E a maioria das pessoas que estão lá, que são, digamos assim, governantes acima de tudo, elas creem em Deus? Ou elas têm outros deuses? Porque Deus só pode entrar na intimidade de alguém se alguém permitir. Imagine se você hoje está na sua casa e alguém chegasse no seu direito: ei, hoje eu vou dormir na tua casa aí. Como é que eu poderia entrar na casa de alguém? Eu não teria que pedir permissão? A mesma coisa é Deus, entendeu? Ele jamais vai entrar num coração que está fechado. Ele jamais vai poder interceder pela vida de uma pessoa, entendeu? Se não houver permissão. Ah, mas tem muito cristão que está sofrendo. Sim, tem muito cristão que está sofrendo. É por isso que Jesus falou, entendeu? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Existem certas coisas na nossa vida que acontecem por nosso amadurecimento. E você sabe que mais na frente a vitória alcança. Ela pode demorar um pouquinho? Pode, mas o momento certo vai acontecer. Contrariando
todas as nossas expectativas, Jó não conhecia Deus como pensamos. Ele tinha um conhecimento de familiaridade, não de intimidade. Ele disse: eu te conhecia de ouvir falar. Basta ter uma oração atendida. Deus pode ouvir e ouve a todos. Atende a quem Ele quer atender. Mas o melhor mesmo é conhecer a Deus na intimidade. Muitas respostas são esclarecidas quando conhecemos a Deus intimamente. Olha só, viu? Não foi Jó que descortinou para Deus. Ele conhece o nosso coração. Foi Deus que se descortinou para Jó. Ou seja, existem aqui certos fatores que Jó passou por tudo aquilo, não murmurou, não pecou e no final das contas, entendeu? Ele foi restituído, tá? Outro fato muito importante que a gente tem que ressaltar em relação à intimidade com Deus, bom, vamos citar um outro personagem da Bíblia chamado Moisés, tá? Moisés tinha essa intimidade com Deus. O cara tinha tanta intimidade com Deus que quando Deus falou bem assim: olha, eu vou matar todo esse povo, entendeu? Porque ele pecava, ou fazia uma série de coisas, e Jó toda vez intercedia pelo povo. Mas tem um certo momento que Deus fala: olha, eu vou mandar matar todo mundo, em contrapartida eu vou restituir, entendeu? A tua família, que vai ser a descendência, ou seja, né? Seria só mesmo a parentela de Moisés. Sabe o que Moisés falou para Deus, tá? Eu acho que eu vou colocar até nos textos esse versículo. Moisés falou para Deus se arrepender. Olha o nível de intimidade que esse cara tinha com Deus. Imagine só, você, ser humano, pedir para Deus se arrepender. Deus, se arrependa do teu furor. O que dirá outros povos que fez fazer com que o teu povo saísse do Egito, entendeu? Para vir matar eles no deserto. Olha só o nível de intimidade que ele tinha com Deus, entendeu? Deus Todo-Poderoso e Moisés pedindo para Deus se arrepender. Isso é o nível de intimidade que ele tinha com Deus, entendeu? Vamos lá. Conhecer a si mesmo. Bom, através da oração você aprende a ter esse passo. Por quê? Porque através da oração você expõe as suas necessidades, você expõe as suas fraquezas, você expõe aquilo que está te machucando, você expõe aquilo que você almeja. Então, através da oração você consegue conhecer a si mesmo. O que você está precisando hoje? Qual a tua necessidade? O que você almeja no futuro? Será que é uma casa, um carro, uma faculdade? Ou abençoar a tua família, abençoar a tua casa? Então, através da oração, a gente conhece a si mesmo. Vamos lá. Gosto desse tipo de oração, gente. Isso aqui é muito bom. Esse tipo de música que nos ajuda muito. Quando nos aproximamos de Deus, acabamos por conhecer a nós mesmos. Nossas tragédias. Leia aí, Jó 1:3-23. Jó, embora fosse uma pessoa íntegra, buscava a Deus, não foi isento da tragédia. Perdeu tudo: filhos, bem, saúde, posição social, respeito da esposa. Os amigos que tinham o acusavam de pecador. Jó mantinha-se firme, fazendo ecoar sua certeza de que era inocente. Aos poucos foi cedendo até o dia em Jó mantinha-se firme, fazendo ecoar sua certeza que era inocente. Aos poucos foi cedendo até o dia em que foi amaldiçoou o seu nascimento. Ou seja, em vez de Jó ter blasfemado contra Deus, ele se amaldiçoou a si mesmo, entendeu? Ele se autocondenou. Ele se olhou, naquela época, claro, a gente não está presente, mas não tinha espelho, mas imagine hoje
Jó olhasse assim para si mesmo no espelho e se amaldiçoasse, entendeu? Se condenasse. Ele não fez, por exemplo, ao contrário que algumas pessoas, como a própria esposa dele falou, né, amaldiçoa-se Deus e morre, mas ele se conhecia a si mesmo. Então ele olhou para si, entendeu? Então o que acontece? Deus e seus métodos de ensino, Deus foi dando corda para Jó e foi deixando a vida seguir ao seu curso. Deus não intervém de imediato, Ele provoca em nós o conhecimento a nós mesmos. Deus vai deixando as coisas acontecerem para no tempo certo percebemos que realmente somos o que somos, que realmente somos. E Deus fala quando quer falar, no tempo em que desejou. Deus falou com Jó colocando-o no seu lugar. Olha só que coisa muito importante, tá? Existem certos momentos que Deus não interfere na nossa vida. Ele faz com que a gente conheça a si mesmo. E através desse conhecimento, a gente percebe o que nos falta. É por isso que a oração, gente, quando a gente começa a buscar, a gente começa a ter não só essa intimidade, mas também, entendeu? Conhecermos a nós mesmos. Então é essencial a gente entender como é que funciona esse nível de intimidade. A nossa musiquinha aqui, ela ficou internet, mas vamos lá. Deus mostra a Jó a sua ignorância. É só você ler 3:8. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Ou seja, entendeu? Isso aqui foi Deus mostrando Jó a sua ignorância. Porque assim, tem certos momentos que às vezes a gente diz assim, não, eu sou imprestável, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sirvo para nada. E às vezes no fundo Deus vai lá e opa, peraí, entendeu? Deus começa a revelar para você a nossa ignorância. Quem é o culpado? Quem é o inocente? Deus pergunta. Mostramos a nossa ignorância quando exigimos alguma coisa de Deus. Bens, lucros, cura, resposta. Deus nos leva e permite que nós mesmos levamos a nossa própria vida, até podermos responder a nossas próprias perguntas através da experiência e entendemos que somos alguma coisa e porque Deus nos concedeu essa honra. Bom, existe aqui no tempo de Jó, no Antigo Testamento, existia um lado positivo e um lado negativo. Qual seria o lado positivo? É que eles tinham mais acesso a Deus do que nós, entendeu? Porém, naquele tempo, quando o povo pecava, Deus vinha logo com o seu juízo, entendeu? Porém, existia um lado positivo que eles viram muitas coisas acontecerem, principalmente o povo de Israel. Eles viram, entendeu, Deus se manifestar na coluna de fogo, eles viram o maná cair do céu, eles viram um mar se abrir para eles passarem. Ou seja, se hoje essas coisas acontecessem no nosso tempo, com certeza muitas pessoas hoje, entendeu, iam realmente dizer, realmente existe um Deus. É claro, existe aquele pessoalzinho abençoado que, não, isso aí é coisa da natureza, que não sei o que, os caras vão inventar. Mas a maioria das pessoas iam entender que existia Deus. Só que no nosso tempo agora, entendeu, existe outra coisa. Primeiro, nós temos a Bíblia, entendeu, para nos levar a ter conhecimento. Nós temos o que? A oração para nos levar a ter intimidade com Deus, a nos conhecer e principalmente, entendeu? Nós temos a graça. Nós vivemos hoje o tempo da graça. Então, por mais que tudo aconteça na nossa vida, entendeu? Isso está no livro de Romanos. Deus falou assim para Paulo: a minha graça te basta. Sabe por que isso, gente? Não importa o que você esteja passando, aqui tudo vai ser passageiro. Nós sabemos o que nos espera mais na frente. Por isso que Deus fala: a minha graça te basta, certo? Então, foque nisso, conheça a si mesmo. Vamos lá. E agora,
conhecer a Deus. Olha que coisa legal. Esse é o principal, certo? Porque quando mudamos a nossa atitude diante de Deus, estaremos prontos para ouvir a sua voz e transformar a nossa vida. Nosso encontro com Deus, você se lembra de quando encontrou com Deus? Ou teologicamente, ou foi encontrado por Ele? Jó teve um impacto marcante com Deus. Eu não valho nada, o que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Reconhecer a grandeza de Deus é a mostrar de que aprendemos que Ele é quem a resposta daremos a Ele, que conselho daremos a Ele, que pediremos a Ele. Ou seja, quando a gente tem conhecimento de Deus, entendeu? A gente começa a ter essa intimidade, começamos a nos conhecer e aí a gente conhece a Deus. E aí é que vem o ponto crucial. Que resposta a gente vai dar para Ele? E que conselho daremos a Ele? Né? Então, ou seja, reconhecer a Deus é ter exatamente isso, entendeu? Essa intimidade tão profunda que Deus começa a falar com você. Nossa decisão diante de Deus: Tu és Senhor, tudo o Senhor sabe, cria, governa. Olha, pois, para a minha insignificância. A resposta de Deus responde quando estivermos prontos, quando houver mudança no nosso interior. Aqui é um outro ponto também muito importante, porque pensa comigo, gente. Imagine eu tiver um coração tão pesado, entendeu? Cheio de ódio, e achar que por causa de uma oração eu vou querer, entendeu? Que Deus me ouve. Ele não vai ouvir, sabe? Porque Deus não entra num coração duro, Deus não entra num coração moldado, Ele entra num coração moldado, entendeu? Numa pessoa transformada. E quando você começa a se transformar, você começa a ver a glória de Deus. Eu vou entrar num ponto aqui muito crucial que aconteceu na minha vida, lá para meados de 2011, eu acredito, 2011 ou 2010, eu não me lembro. Eu estava num processo de jejum e oração em Terra Santa, que era a cidade que eu estava, e eu estava deitado na rede. Eu estava lendo a Bíblia e eu estava lendo o livro, só não lembro qual era o livro que eu estava lendo. Então, todo depois do almoço eu ia lá pro final, né, do quintal do meu avô. Eu ficava deitado na rede e ali eu começava a orar. Só que nesse tempo eu estava um pouco atribulado, né? Eu estava passando por um problema lá, entendeu? Isso estava me machucando muito por dentro. Então eu comecei a questionar, entendeu? A relação de existência de Deus. Porque assim, quando a gente não tem essa experiência, por mais que você diz, Deus existe, mas qual é a prova nossa? Estou dizendo prova científica e nem bíblica, mas qual é a prova que eu, Alberto, vou ter de conhecer a Deus se eu nunca vi, se eu nunca senti, se eu não sei como Ele é? Qual seria essa prova? E aí eu comecei a me questionar em relação a isso. Então, nesse dia, entendeu? Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu confesso que simplesmente eu apaguei, entendeu? Simplesmente assim eu apaguei. Eu não sei se era um sonho, assim, entendeu? Porque às vezes a gente sonha, a gente acaba tendo um sono profundo e sonhamos. Eu só sei que eu fui levado para um lugar, entendeu? Assim, aonde tinha uma melodia muito grande, entendeu? Eu via o cântico dessas pessoas, e nesse cântico, entendeu? Quando eu ouvia aquela melodia, a minha boca, ela começava a entoar cânticos para Deus. Sabe aquela sensação assim de você ouvir um som, por exemplo, esse agora que a gente está ouvindo de fundo, e aí do nada você começa a compor uma melodia? Era isso que aconteceu. E aí eu me senti assim sendo levado, tipo como se fosse uma onda para esse lugar. Aquelas pessoas começavam a cantar. Eu não lembro que tipo de música era. Eu só sei que o som começava a cantar e eles começavam a falar, e eu também começava a falar com eles. No entanto, que quando eu voltei,
entendeu? Eu voltei chorando. Eu simplesmente assim, é como se fosse assim, deu um apagão, entendeu? Eu não sei se foi sonho, mas eu sei que quando eu voltei para si mesmo, eu voltei chorando. E aquilo me trouxe uma paz tão grande que eu não queria sair daquele lugar. Então, digamos assim, aquilo foi a melhor prova de conhecer a Deus, do que Ele espera pra gente. Ali foi assim a testificação que eu pude dizer assim, não, realmente Deus existe. Porque às vezes a gente diz, não, Deus existe, mas qual é a prova nossa que a gente tem? Qual é a intimidade que a gente tem? Então aquele exato momento me mostrou a existência de Deus. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse tema, tá? A questão é, continue orando, continue perseverando, porque o momento certo, Deus vai ouvir essa oração, no momento certo, tudo aquilo vai acontecer. Basta você acreditar que Deus vai prover todas as tuas necessidades. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.